Apóstolo Paulo dizendo à igreja de Coríntios: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como eu vos entreguei. Quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Deus começou falando de profetiza e estendeu para a oração. Então esse texto é pertinente, está tudo interligado. Porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. Portanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar um cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória o cabelo comprido, no caso? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, não é de véu. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Irmãos, guarda algo. O texto deixa claro que existe o uso de um véu e existe o uso de uma mantilha. E isso são coisas totalmente distintas. E para a gente entender o contexto de todo esse texto, nós vamos ter que aprender 2 cultos na Bíblia. Porque no contexto inteiro desse texto, Sudecaia, Redecom, Manai, Decantas, existe o culto que está relacionado ao véu, que é esse tecido que vocês estão na cabeça. E existe o culto que está relacionado com o cabelo crescido, que é uma mantilha. Para a gente entender o que é uma mantilha, nós vamos ter que entender o culto de Moisés. Para a gente entender o que é esse véu usado na cabeça, nós vamos ter que entender o culto de Rebeca. E um culto não tem nada a ver com o quê? Com outro culto. Então abre comigo lá agora em Êxodo, capítulo de número 34. Primeiro nós vamos estudar o culto de Moisés. Amém? Versículo de número 29 em diante, a gente já leu isso aqui no último culto. Ele diz: e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Depois que o quê? O Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com ele, tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante ao Senhor para falar com ele, tirava o quê? O véu até que saia. Que véu é esse? Chama-se mantilha. O que é mantilha? É um manto. E saindo falava com os filhos de Israel que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés.
e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Como é que funcionava? Toda vez que Moisés ia orar, porque ele entrava para falar com Deus, e como é que a gente fala com Deus? Através da porta do quê? Da oração. E aí ele saía da presença de Deus e ia falar com a congregação. E o que é isso daí? É profetizar. O texto deixa claro que ele não usava um manto na cabeça. Porém, quando ele entrava nessa terceira fase, que é a fase que ele terminou de profetizar, e aí ele não iria mais orar, não ia mais buscar a Deus, nesse momento ele cobria a cabeça com um manto. E o que acontecia nesse momento? Irmãos, guarda algo. Se Moisés não orasse mais, a luz que estava resplandecendo no rosto dele começava o quê? A apagar. Então o primeiro ensinamento que eu quero que a igreja tenha no coração é o que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo de número 18 ao 20. Olha o que diz lá, ó. Orando, em que tempo, irmãos? Em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Crente que não ora, não resplandece. Esquece. Por isso que ele diz, orando o quê? Em todo tempo. Quem ora em todo tempo, ele está em todo tempo resplandecendo o quê? A luz de Deus. Olha o que é interessante, o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 23. Olha o que diz. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto, o quê? Natural. Moisés entrava, orava, recebia de Deus a palavra. Como ele era um cumpridor da palavra, ninguém olhava para o rosto dele e via o rosto natural. O que todos viam no rosto dele era a imagem e o resplendor de quem? De Deus. Então como que funcionava o culto? Moisés ia orar, tirava o véu, recebia a revelação da palavra. Como ele não era esquecidiço, mas era praticante, começava a aparecer o rosto o quê? Resplandecente. Não era um rosto natural. Ele terminou de profetizar, o que ele fazia agora? Cobria o quê? O véu. Se ele não voltasse mais a orar, essa luz ia o quê? Apagar. Conforme essa luz ia apagando, o rosto dele ia voltando ao quê? Ao natural. Nesse momento que aparece a glória de quem? E naquele outro momento que está aparecendo é a glória de quem? E aí deu para entender? Quando a mulher usa a mantilha, o que é a mantilha? É o cabelo que crescido, é o manto de Moisés. Ela não está naquela posição, ela está nessa o quê? E nessa posição a mulher é a glória de quem? É a glória do homem. Está claro até aqui? Quando a gente vai ler o texto que a gente leu de Coríntios, olha o que diz esse versículo 7, ó. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Aquela posição. Mas a mulher é a glória de quem? Do homem. Eu posso ter num ambiente duas glórias? Deus não divide a glória dele. Quando Deus não divide a glória dele, é necessário que uma diminua. É necessário que uma apague, para que ele cresça e apareça. Está escrito, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de quem? De Deus. Então quando a mulher está com a mantilha, que é o cabelo que crescido, ela é a glória de quem? Do homem. Pronto, ela vai ter que cobrir a glória dela. Como que ela cobre? Aí entra o culto de Rebeca.
Vamos ler o culto de Rebeca, como é que foi, antes da gente explicar aqui? Olha o que diz em Gênesis, isso é muito forte, irmãos. Capítulo de número 24, versículo de número 63 ao 65. Olha o que diz: Isaac saíra o quê? A orar no campo. Em outras palavras, se ele saiu a orar, o que quer dizer? Ele está num ambiente que é uma casa de oração. Ele está num ambiente que é uma busca verticalizada. Aí ele diz, ó: e levantou seus olhos e olhou, e eis que o camelo vinha. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e desceu do camelo, e disse ao servo: quem é aquele que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o quê? O meu e o homem é o cabeça de quem? Da mulher. Olha ela reconhecendo o senhorio, reconhecendo que ele é o cabeça dela. Aí ele falou, olha lá: então tomou ela o véu e cobriu-se. A primeira coisa que a gente tem que entender, lembra que João Batista pregou esse texto aqui, ó? É necessário que ele cresça e que eu o quê? Diminua. Esse texto está escrito aqui, ó, João capítulo 3, versículo do 29 ao 30. Olha o que diz o 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com as vozes do quê? Do esposo. Assim, pois, já está este meu gozo, está o quê? Cumprido. É necessário que ele cresça ou diminua. Irmãos, eu estou vendo aqui o culto de Rebeca. Quem é o esposo? Isaque. Quem é a esposa naquela história ali? Rebeca. Quem é o amigo do esposo? Eliezer. Então como é que a mulher faz para diminuir? Ela tem que cobrir a glória dela. E aí a hora que a gente vai lá no mesmo texto que a gente meditou de Coríntios, capítulo 11, versículo 15, diz assim, ó: e que tratando-se da mulher, aqui está falando do quê? Do cabelo, é para ela uma glória. Então qual que é a glória dela que ela está aqui dentro da igreja? É o cabelo que é crescido. Aí o véu vem e cobre a glória dela, que é o cabelo crescido. Irmãos, guarda algo. Ah, pastor, mas eu não vou cobrir minha cabeça não. Tenho o cabelo crescido e não vou cobrir. Olha o que diz esse texto aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Diz assim, ó: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o quê? Senhor, senão pelo Espírito Santo. Vamos olhar para a alegoria do culto lá de Rebeca. A gente pode tratar nesse plano vertical, que ela viu o marido dela e chamou ele do quê? De Senhor. Mas aí eu vou tirar o homem da posição de marido. Aí a gente olha para Rebeca, representa a noiva de quem? De Cristo. E o amigo tem que sempre falar, aquele ali que é o noivo, que é Jesus, ele é o seu o quê? Senhor. Quando a mulher não cobre a cabeça, ela não reconhece que Jesus Cristo é o quê? Senhor na vida dela. Por isso, irmãos, olha, Rebeca, antes de avistar Isaque, o seu senhor, e Isaque estava o quê? Orando, sem nada. Mas a partir do momento que ela avistou o seu senhor, ela fez o quê? Ela se cobriu. Então esse texto está tratando dois cultos. Agora, se a gente pegar e começar a discriminar o texto, nós vamos entender no detalhe cada um dos dois cultos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha lá: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Por quê? Culto de quem a gente lembra? De Moisés. Moisés tinha que entrar na presença para orar, para buscar, e depois sair diante do povo para profetizar, mas ele tinha que estar sem o quê? Sem o manto na cabeça, sem a mantilha na cabeça. Aí ele vai partir para a mulher. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Observa que ele está falando de orar e o quê? Profetizar, tudo verticalizado, ou seja, chegando diante de Isaque, que estava o quê? Orando. Aí ele diz, portanto, se a mulher não usa o véu, que é o culto de Rebeca, nesse caso, o que ela faz? Rape o cabelo, sabe o que é isso? Tire a mantilha. Então a mulher, ela tem duas opções: ou ela fica com a mantilha,
que é o cabelo crescido, e pratica o culto de Rebeca, ou ela tosquia, que é isso que ele vai dizer, que é cortar o cabelinho dessa maneira aqui, ó, ou rapar, aí ela já não tem a necessidade de usar o quê? Ela não tem a necessidade de usar o véu, ela escolhe se ela usa o quê? E por que isso? Porque a partir desse momento a imagem dela é igual à imagem de um homem. Por isso ele diz, ó, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, que é fazer isso aqui, que é tirar a mantilha, ele está dizendo, então cumpre-lhe usar o quê? O véu. Presta o culto de quem? De Rebeca. Irmãos, e você sabe que é o mais triste de toda a história? Olha o que ele diz aqui, ó. Contudo, esse é o último versículo que ele diz: se alguém quer ser contencioso, ele fala, saiba que nós não temos tal costume. Que costume é esse? De ser o quê? Contencioso. Olha aqui, nem as igrejas de Deus. Pastor, mas tem um monte de lugar que não presta esse culto. Muitos estão no tempo do quê? Deus tem por conta. Mas tem muitos que estão contendendo com a palavra de Deus. Aí já não é mais igreja de quem? De Deus. E agora eu quero abrir o alerta, porque muitos usam esse texto para tentar falar que o véu foi abolido. Olha o que diz, passa para o lado. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo do 13 ao 18, diz assim, ó. E não somos como Moisés. Quando a gente olha para Moisés, nós estamos vendo o véu de Rebeca ou estamos vendo a mantilha? Ah, é a mantilha. Então cuidado. Olha lá, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era o que? Transitório. O que era transitório? Ora, ele estava com a luz brilhando, mas se ele parasse de orar, a luz ia o que? Apagando. Por isso era transitório. Aí ele continua, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, que véu é esse? A mantilha, está por levantar na lição do Velho Testamento, ou seja, a gente tem que aprender com isso, está levantando como lição, a gente não pode descartar isso para a nossa vida. Ele diz assim, ó, o qual foi por Cristo abolido. Irmãos, presta atenção, se Cristo não abole a mantilha, sabe o que nós pastores tínhamos que fazer aqui ou não? Orou, profetizou, nós era obrigado a cobrir o quê? A cabeça, até voltar a buscar Deus o quê? Em oração. Pastor, mas e a minha mantilha, que é o meu véu natural? Guarda algo, o que precedeu o culto de Moisés foi o de Rebeca. Rebeca é antes de Moisés. Rebeca é a premissa. Ah, se Rebeca não tivesse prestado esse culto, se Rebeca não tivesse prestado esse culto, sabe o que a igreja ia ter que pregar ou não? Pode tosquiar e o quê? E rapar, porque Jesus aboliu o quê? A mantilha. E por que ele aboliu, irmãos? Guarda algo, se nós estamos falando de Moisés, a gente lembra do tabernáculo, e o véu do templo rasgou de cima para baixo. Agora todos têm acesso ao lugar santo. E ele falou, e eu vou para o Pai, e vocês não vão ficar o quê? Órfão. Mandou o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita em nós, que somos templo do quê? Do Espírito Santo. Em outras palavras, é Ele que faz resplandecer, é Ele que é a luz, porque é Ele que ensina todas as coisas, e é Ele que traz à lembrança tudo. Logo agora nós estamos com a presença de Deus contínua dentro de quem? De nós. Se nós não tivermos os sentidos o quê? Endurecidos. Irmãos, guarda algo, olha o que está escrito aqui, ó. O coração alegre aformoseia. Quem está com o sentido endurecido está com o coração alegre? Mas pela dor do coração o espírito se... Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 10. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no... Então, olha lá, a alegria do coração aqui é quando o reino habita dentro. A hora que o reino habita dentro de nós, pela alegria do Espírito, o Espírito vai fazer o nosso rosto o quê? Resplandecer. Consegue enxergar isso ou não? Aí ele continua, olha lá.
E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Sabe o que ele está dizendo? O pessoal não entende. E quando está posto, irmãos, olha o que diz esse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, vai dizer lá, ó, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Tudo perdido. Aí ele diz, nos quais o Deus desse século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha a glória aparecendo resplandecer, e a imagem de Deus. Consegue enxergar isso? Ou o coração está encoberto ainda? Se está, irmão, vai orar. Aí ele diz embaixo, ora, o Senhor é o quê? Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se o coração está encoberto, o Espírito de Deus não tem liberdade naquele, e esse já está com o entendimento cegado, já não compreende mais nada, e o véu já não serve por lição. E olha que tremendo essa última parte aqui, ó. Mas todos nós, com o rosto descoberto, e com o rosto descoberto, irmãos, eu tenho que refletir o que? A imagem e glória de Deus, porque eu estou sem o que? A mantilha, eu estou sem o manto. Eu tenho que tomar cuidado para também não querer mostrar um rosto que natural. Ouço a palavra e sou esquecidiço, ou nem ouço, o rosto vai ser natural. Mas todos nós com o rosto descoberto, olha lá, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Na imagem de quem? De Cristo. Exato, como pelo Espírito do... então quem tem o Espírito do Senhor, ele vai resplandecer a glória para aparecer a imagem de Cristo. A imagem de Cristo. Então toma cuidado. Pastor, mas eu tenho seios e o meu órgão genital é diferente do homem. Mas guarda algo, você reparou que o Senhor está tratando daqui para cima o tempo todo? Por que Ele está tratando do rosto? Porque Cristo é o cabeça da igreja. É aí que Ele vai começar a olhar para falar, é a imagem de Deus, é daqui, ó, Ele é o cabeça. A igreja tem que dar esse testemunho para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Então se alguém chegar lá na rua e te abordar e falar, não, olha aqui, ó, esse aqui é o meu véu, você fala, não, esse é a tua mantilha. Essa é a tua mantilha. Aí ele aboliu a mantilha. Se você não usar o véu, pode arrancar, para poder aparecer a imagem do nosso Senhor, o que? Jesus. Porque como diz o texto, ter o homem cabelo crescido lhe é desonroso. Olha que interessante, olha como que Jezabel trabalha ou não? Dá uma olhada aqui, ó. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Olha o que diz. Depois Jeú veio a Jezabel, o que ouvindo Jezabel, olha onde ela foi mexer, no rosto, onde pintou-se em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Fez tudo errado, não usou o véu de Rebeca e ainda quis resplandecer uma glória para si mesma. Quando alguém chegar em você e falar assim, o véu é do tempo da lei, a mantilha, mas o de Rebeca precede a lei. O dízimo, vocês já ouviram isso ou não? O dízimo é do tempo da lei. Mas Abraão dizimou para Melquisedeque. É antes da lei. E o Senhor não veio abirrogar nada. Ele veio consumar. Ele veio consumar. Então saiba, mulher, que quando tu usa esse véu na cabeça, você está dando o testemunho de Rebeca. Você está reconhecendo que o teu marido ou o homem, ele é é ordem, e também está reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor, e só faz isso quem tem o Espírito Santo de Deus. Vai e prega o evangelho a toda criatura. Não se deixa ser iludido por textos dessa ordem.
Porque você vê que o texto o tempo todo está falando do culto de Moisés e não está falando do culto de Rebeca. Amém? Irmãos, foi isso que o Senhor revelou. E não esquece, pelo amor de Deus, orando em todo tempo e súplica no Espírito. Como é que chama essa igreja? Como chama? Então você sabe que ele vai querer de nós ou não? Mas não fui eu que dei esse nome, irmãos, está escrito: a minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Não foi em vão que Deus mandou botar esse nome, porque quem não ora nunca vai profetizar. Quem não ora nunca vai resplandecer a imagem e glória. Então não adianta, se eu não tenho uma vida de oração, irmãos, guarda algo que está refletindo aí, é um rosto que natural. Por isso, profetiza que a irmã pregou e a oração que o irmão acabou de orientar, para a honra e glória do nome do Senhor. A diferença dos cultos, todos vão pegar esse texto de 2 Coríntios e vão colocar a igreja na parede, e a igreja não vai saber o que responder. Hoje vocês têm armadura para isso, vocês têm escudo da fé para poder apagar esses dardos inflamados. Pastor, eu não quero usar o véu. Então, rapotosquia. Pastor, eu rapei, tosquiei e eu quero continuar usando o véu. Glória a Deus. Você está só dizendo que o homem é cabeça sobre ti e que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor. Quando você rapa e tosquia, você escolhe o que você quer fazer. Mas caso contrário, se eu quero ter cabelo crescido, presta o culto de Rebeca, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor.